Oi, gente, meu nome é Esther Feital, eu sou professora de artes visuais da Fundação Deodato Santana. Antes de iniciar a nossa aula, eu agradeço a todas vocês, todas as nossas alunas que nos apoiam, que apoiam a cultura nesse país. Muito obrigada. Gente, então, aí hoje eu falei que a gente ia dar ênfase nos olhos, nariz e boca, tá? Eu só vou agora, se vocês perceberem aqui no desenho, eu pus o desenho no grupo, essa referência, se vocês quiserem fazer, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um pouquinho de luz, como se fosse um blush. Deixa eu pegar o paninho. Antes de começar, não esqueçam sempre a paleta na mão, todas as cores já colocadas, seu solvente com potinho e seus pincéis, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar esse corado nas laterais dela. Então eu vou pegar muito pouquinho, até vou pegar um pincelzinho mais chatinho. Deixa eu ver qual que eu vou usar para fazer esse coradinho nela. Vou usar esse aqui, tá? Como se eu estivesse passando um blush no rosto. Então eu pego um pouquinho do vermelho, bem pouquinho, venho aqui nas laterais, ó, jogo um pouquinho desse lado, um pouquinho desse lado. A nossa tinta está molhada ainda, tá? Mesmo que demorou 2 semaninhas, ela ainda está molhada. Então o que eu vou fazer? Eu molhei, hidratei meu pincel e agora, ó, suavemente eu vou inserindo esse vermelho nas 2 bochechinhas dela. Joguei um pouquinho, umedeci meu pincel. Se tiver muito, você vai limpando aqui no paninho, ó. Então eu vou jogando, ó. Tá vendo o côncavo aqui do rosto? Eu vou jogando e espalhando pra dar esse coradinho no rosto dela, que ela tem um coradinho aqui bem, né? Bem forte. Então eu estou jogando aqui meu coradinho, tá? Procurem sempre suavizar ao máximo. Quando eu vier jogando o blush, que seria esse coradinho, eu venho inserindo bem na cor da pele, ó, pra ficar bem, ficar suave, ficar como se fosse só um pequeno blush mesmo aqui no rosto dela, tá vendo? Eu joguei porque ela tem, ó, bem aqui na lateral, nas 2 laterais, ela tem essa corzinha, tá vendo? Agora, antes da gente fazer alguma parte em volta do rosto, eu vou começar pelo olho, porque o olho, todo mundo tem um pouquinho de dificuldade, né? Então, o que eu vou fazer? Antes de tudo, eu pego meu pincel fininho, isso eu já falei em aula, mas eu vou falar de novo pra vocês, ó. Eu pego meu pincel fininho, molho no sépia, não é pra deixar tão ralinho, mas também não tão durinho, pra tinta ficar bem macia. O que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro delinear o olho dela, o formato do olho. Eu tô olhando ali, ó. O olho dela, começa, ó. Eu vou fazer com sépia. Sabe por quê, gente? Se a gente faz direto com o preto para pôr o delineador e os cílios, o que acontece? Depois você erra e aí fica aquele preto, é difícil de tirar. Com sépia, não. Com sépia, qualquer coisa, a gente passa um pincel com o tom da pele e sai. Então, continua aqui. Meu pincel fininho, deu uma molhadinha. Então, eu vou fazer, ó, primeiro o formatinho do olho dela. Vendo? Isso facilita para vocês depois fazerem os detalhes, tá? Então venho aqui, ó, formato do peixinho, dou só uma puxadinha, que o olho dela é meio puxadinho porque tem maquiagem, tem tudo. Então, próxima etapa, vamos continuar com sépia. Continuo com sépia e vou fazendo esta bolinha do olho, ó. Eu vou fazer o formato da minha bolinha, tá? Formato da minha bolinha do olho. Tá vendo? Hoje eu vou fazer bem devagarzinho com vocês os olhos, tá bom? Então dei um formatinho nos meus olhos, né? Agora eu vou meio que unindo aqui, ó. Por exemplo, quando eu chego aqui, ó, na pontinha desse lado, eu dou uma fechadinha aqui, né? Pra fazer bem o formatinho do olho, tá vendo, ó? Fiz isso aqui. Muito bem, meu olho tá ali, meu formatinho tá ali. Você viu que agora quando eu fiz a voltinha com sépia, alguns pontinhos ficaram sem passar o branquinho. Então o que eu vou fazer? Limpo meu pincel, pego o meu branquinho e vou dando todos os detalhes aqui do meu olhinho. A parte branca do olho, ó, eu só tô arrumando, tá? Eu tô deixando mais branquinho ainda. Ó, fiz isso, né? Muito bem. Agora eu pego um pincelzinho que não seja nem tão grosso, nem tão fino, esse aqui, ó. E eu vou começar com o sépia, fazendo essa sombra que tem em cima do olho dela, que seria a pálpebra. Então eu venho aqui, ó,
começo com o meu sépia. Opa, deixa eu ver aqui. Molho o pincel, hidrata, não deixa o pincel muito molhado. Ó, agora eu venho com o meu sépia, eu venho fazendo esse formato aqui, ó, do olho dela, que ele tá bem como se ela tivesse com uma sombra esfumaçada. Por isso que eu passei o sépia, agora eu vou dar uma esfumaçada aqui no meu olho, ó. Eu vou dar uma esfumaçadinha aqui no olho, tá vendo? O olho dela tanto é esfumaçado a parte de cima como a parte de baixo. Então, eu venho de novo com o meu sépia e venho aqui esfumaçando aqui, ó. Esfumaçar, eu joguei um pouquinho, limpo o meu pincel, venho com esse pouquinho que eu já joguei aqui, ó. Aí eu venho espalhando, ó. Tá vendo? Eu venho espalhando, espalhando, espalhando. Ó. Tá vendo? Ela tem uma parte do olho, como ela tá maquiada, então vai sobressair os olhos dela. Tá vendo que tudo é bem esfumaçadinho, tá vendo, gente? Não é um contorno, tá? É só um esfumaçado. Coloquei esse esfumaçado. Aí o que acontece? Com o meu sépia ainda, eu vou definir um pouquinho mais essa lateral aqui, ó, do meu nariz, ó. Tá vendo que eu tô jogando bem pouquinho? É quase nada. Eu só sujei aqui um pouquinho, ó. Deu uma escurecidinha de leve aqui. Tá vendo? Bem nessa região aqui, ó, no canto do olho, perto do nariz. Então, eu tô esfumaçando ainda, ó. Aí, se vocês tiverem dificuldade com um pincel, assim, um pouquinho mais fininho, pega o pincel grosso, ó, e vai só esfumaçando, tá vendo, ó? Então, na verdade, eu tô marcando aqui, mas aqui é tudo esfumaçadinho, tá vendo? Ela só tem nos olhos aqui, ó, pode ver que no canto um pouquinho mais escuro e tem essa pálpebra dela. Agora, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer a cor do olho. A cor do olho, normalmente, a bolinha de fora, não a pupila, a gente tem o sépia. Só que o sépia ele é muito escuro para fazer essa bolinha do olho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho do sépia, vou colocar aqui de ladinho, vou vir com um pouquinho desse vermelho, um pouquinho também, e vou pegar um pouquinho do amarelo. A gente vai conseguir um tom meio castanho, tá? Ó, tô colocando aqui, vou colocar mais um pouquinho de amarelo para dar um tom mais suave pra gente fazer a bolinha do olho. Tá? Eu vou até fazer um pouquinho mais claro, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou pôr aqui, é tudo muito de leve e muito pouquinho, tá vendo, gente, ó? Eu já cheguei num castanho aqui do olho, tá vendo, um castanho? Aí eu venho no meu olhinho e já pinto toda a minha bolinha, ó. Como eu já fiz o contorno com sépia, eu já delineei essa bolinha, então agora eu pinto ela inteirinha, tá vendo, ó? Pintei a minha bolinha inteira. Pintei a bolinha inteira. Agora, com o pincel fininho, tá? Vou fazer bem devagarinho com vocês. Com o pincel fininho, eu vou fazer com o meu sépia, eu vou fazer essa lateral dos meus olhos, ó. A lateral seria esse contorninho em volta do olho, ó. Eu vou dar um sombreado, tá vendo, ó? Tá vendo? Fiz a bolinha. Agora, o preto vamos deixar pra depois, tá? Vamos passar pro outro, aproveitar, vamos já fazer o outro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, primeiro, fazer o formato do olho, né? O olhinho dela, formatinho do olho, venho com sépia, tá? Depois venho aqui descendo. Ó, estou fazendo com sépia, tá, gente? Não esqueçam, faz o formatinho do olho com o sépia, tá? Fiz o formato do olho, vou fazer o formato da bolinha. Eu tô fazendo os dois assim ao mesmo tempo para vocês verem, porque daí vocês fazendo, faz um, começa um e vai ao mesmo tempo fazendo o outro, vocês vão tendo a dimensão dos dois olhos, para não ficar um olho grande, um olho pequeno. Então, vamos fazendo junto. Então, a mesma coisa eu tô fazendo, ó, delineando a bolinha, ó, com sépia, e depois eu vou com o meu pincelzinho, esse aqui que eu usei, vou esfumaçar esta pálpebra do olho dela, ó, joguei o sépia. Aí eu venho com o pincel, pode ser esse aqui que é meio chinfradinho, tá vendo, ó? E aí eu venho só esfumaçando. Gente, às vezes pode ter um pouquinho de dificuldade, faz um lado do olho, faz o outro olho, não tem problema. É por isso que vocês estão treinando aqui, tá? Então eu fiz o esfumaçado do olho,
Eu tô fazendo um olho que está maquiado. Então, eu tô jogando a sombra dos dois lados com o meu sépia, tá vendo, ó? Tô fazendo esfumaçadinho aqui. Ela tem um esfumaçado embaixo também, ó. Embaixo também. Tá? Os dois olhos. Agora, eu vou voltar com aquela corzinha lá, aquela cor que eu falei pra vocês, que eu fiz um tom. O que que eu fiz? Peguei o sépia, coloquei um pouquinho do amarelo, um pouquinho do vermelho, um pouquinho do branco, cheguei num tom de marrom. Olha a diferença desse marrom para o sépia. É o castanho que a gente vai usar aqui no olhinho dela. Vou pintar toda a bolinha do meio com esse tom que eu tenho aqui, que é um tom meio de castanho, tá vendo, ó? Pintei as duas bolinhas, tá? Aí eu venho novamente, pego um pouquinho do sépia, agora o sépia puro, não é tão ralinho, né? E venho fazendo, definindo essa bolinha do olho, tá? Comecei aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar, aonde eu passei o sépia pra delinear o olho, pra gente começar, agora eu vou passar um pouquinho mais forte, ó. Um pouquinho mais forte, eu vou passar, ó. Depois, por último, que a gente vai usar o preto. Não vão colocando o preto logo de cara, tá, gente? Ó. Aí agora eu vou delinear os dois olhinhos com o sépia um pouquinho mais forte, né? Com o sépia purinho. Tá vendo, ó? Pra depois que a gente vai inserir o preto. Agora, o que que eu fiz? Tá vendo que ela tem uma pálpebrazinha acima do olho? Vamos pegar o pincel bem fininho, pincel fininho que vocês têm, que vocês costumam usar. E vou só definir, ó, com o sépia purinho, só molhadinho um pouquinho, ó. Sépia purinho, eu vou fazer a pequena pálpebra, que seria esse arquinho aqui do olho dela, tá vendo? Suavemente, tá, gente? É só um pedacinho, tá vendo? Começa aqui no canto do olho e esse arquinho vem aqui. Então, eu coloquei os dois arquinhos por enquanto. Aí, o que que eu vou fazer agora? Pra dar expressão nos olhos dela, ainda tem os cílios, ainda tem a sobrancelha, tem muita coisa. Mas eu vou fixar hoje só nos olhos. Eu venho com o pretinho, com muito cuidado, gente, que o black é aquela cor difícil de usar, tá? Então, põe um pouquinho do black, molha o seu pontinha do pincel, molhou a pontinha do pincel e vamos fazer a bolinha de dentro do olho, ó. Uma bolinha um pouquinho menor dos dois lados, tá? Ó, fiz as duas bolinhas do lado, tá vendo, ó? Uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, tá vendo? O que acontece agora? Os olhos, depois a gente vai fazer muita coisa ainda, tá, gente? Eu vou pôr a bolinha de expressão, que seria o brilhinho do olho, que tá bem aqui, ó. Então, eu vou pegar, vou molhar o pincel fininho e vou fazer uma bolinha aqui. Outra bolinha aqui. Molho no branquinho, venho aqui, ó. Vou fixar mais um pouquinho, vou fazer ela mais forte aqui desse lado, tá? Coloquei o brilho dos olhos. Depois que você colocou o brilhinho dos olhos, a gente vem aqui dentro, onde tem aquele castanhinho, e só dá uma, ó, uma iluminada. Tá vendo que eu dei uma iluminada de leve em cima do castanho? Então, já deu uma expressão nos olhos, tá? Gente, a próxima aula nós vamos continuar com os olhos, nariz e boca, tá? Muito obrigado pra vocês. Essa semana eu vou estar postando 2 vídeos. A partir da próxima semana eu vou estar postando um vídeo só, mas eu vou postar 2 vezes pra vocês. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma sugestão, é só passar pra mim, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês estejam bem, com saúde e em casa.